falamos sobre um conquistador, um expansionista que mandava no mundo em sua época. Talvez você pense em Alexandre o Grande, 4 séculos antes de Cristo. Ou talvez Genghis Khan, que conquistou várias regiões 12 séculos depois de Cristo. Mas existiu um homem ainda mais poderoso do que esses citados. Um cara que literalmente mandava no planeta inteiro em seus dias. Um cidadão que a própria Bíblia separa versículos para citá-lo. Nimrod, o primeiro imperador de todos os tempos. Com toda certeza você já ouviu falar da Torre de Babel, talvez da grandiosa Babilônia, ou quem sabe da cidade de Nínive que Jonas não queria ir de jeito nenhum. Esses e outros impérios, Nimrod, filho de Cush, fundou. Mas como isso aconteceu? Como Nimrod chegou ao poder inigualável sobre o mundo? E como a Bíblia retrata sobre esse homem que criou basicamente o mundo antigo? O capítulo 10 e 11 de Gênesis é uma espécie de ponte entre o passado mítico para um mundo povoado com cidades e impérios. Não é apenas uma lista de nomes, é um mapa mitológico do mundo conhecido, narrando a diversidade de nações, povos e línguas. Não estou dizendo que os primeiros capítulos da Bíblia são apenas contos, mas era, sem dúvida, um mundo diferente. Um tempo em que o ser humano vivia em um jardim com o próprio Deus, e após o pecado foi lançado à terra, condenado a viver como nômades. Naquela época, a existência parecia outra. Os homens viviam séculos inteiros, alguns chegando quase aos 1000 anos de vida. Como, por exemplo, Matusalém, avô de Noé, que viveu por 969 anos. O dilúvio foi o grande reset da humanidade, onde Deus quis limpar a sujeira do mundo, que vivia em grande pecado. E o planeta foi povoado novamente, agora pelos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Cada um teve sua descendência. Por exemplo, de Jafé nasceu Javã, ancestral dos gregos e povos das ilhas do Mediterrâneo. Da descendência de Sem veio Abraão, patriarca do povo de Deus. Mas Cã, o filho rejeitado de Noé, teve um filho chamado Cush, e Cush gerou Nimrod. É interessante como a Bíblia dá um certo destaque a esse nome. Normalmente, nas genealogias, as pessoas ganham apenas um versículo da Bíblia, mas Nimrod recebeu uma descrição um pouco mais minuciosa. A Bíblia diz: Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rebote-ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Na antiguidade, sabemos que os homens tinham que viver em meio à natureza, certo? Tinham que ser mais fortes do que hoje, astutos e extremamente corajosos. Nimrod foi o maior entre eles, tão poderoso que qualquer homem que fazia um grande feito era elogiado com o nome de Nimrod, como se fosse um adjetivo, valente como Nimrod. Porém, acredita-se que ele não foi apenas um caçador de animais selvagens, mas principalmente um caçador de homens. Dessa maneira, ele começou a ser poderoso na terra. Ele inspirou os homens a não confiarem em Deus, mas sim em suas próprias forças. E foi isso que ele fez na prática, com a Torre de Babel. Embora a Bíblia não mencione explicitamente Nimrod na história da Torre de Babel, a narrativa o situa temporal e geograficamente como fundador dela.
implicando sua participação na construção dessa torre. Tradicionalmente, fontes judaicas e cristãs o identificam como líder dos construtores da Torre de Babel. O historiador judeu Flávio Joséfo relata que Nimrod nasceu fisicamente dotado em comparação com outros homens e possuía uma força incomparável. Algumas fontes relatam que ele era um gigante e Nimrod estabeleceu uma tirania e convenceu as pessoas a construir a torre, com o objetivo de vingar-se de Deus por ter enviado o dilúvio. Assim, ele desejava erguer a torre autossuficiente para escapar de uma nova inundação e desafiava a Deus a inundar o mundo novamente. Com todo aquele poder, esse conquistador maníaco queria matar até o próprio Deus por tudo aquilo que ele fez com seus antepassados. Imagine só, diferente de outros conquistadores como Ciro, Napoleão Bonaparte e tantos outros, Nimrod tinha uma vantagem. Todo o povo que habitava na superfície da terra falava apenas uma língua, e esse homem comandava todos. O plano estava dando certo, todos estavam em extrema comunhão, mas infelizmente para o mal. Todos estavam direcionados para o mesmo lado, até que Deus se irou, desceu dos céus e confundiu a língua que eles falavam, para que um não entendesse o que o outro estava dizendo. A filosofia de Nimrod era concreta: se um homem quisesse algo, ele tinha o poder de tomá-lo com ou sem a bênção de Deus. Mas Deus mostrou que nem mesmo o homem mais poderoso da terra podia com ele. Assim a torre desabou. A humanidade se dispersou e Babel, séculos depois, tornou-se a capital do famoso Império Babilônico, um grande centro urbano desde o segundo milênio a.C., atingindo seu auge com Nabucodonosor II no século 6 a.C. Mas o amigo Nimrod não desistiu. Se não podia dominar o céu, ele dominaria a terra. Então ele partiu de Babel e começou a erguer novos reinos como Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, aos arredores de Babel. O reino de Ereque corresponde à antiga Uruk, uma das mais antigas cidades da humanidade. Uruk foi um importante centro da Suméria e alcançou grande proeminência cultural. Segundo a tradição suméria, Uruk foi governado pelo lendário Gilgamesh, que teria fortificado a cidade com magníficas muralhas. O reino de Acade foi a cidade que deu o nome ao Império Acádio. Historicamente, Acade foi fundada por Sargão de Acádia por volta de 2330 a.C. e tornou-se a capital do primeiro Império Semita da Mesopotâmia. O que eu quero falar com isso? Essa informação acabou gerando dúvidas nos arqueólogos, porque não existe registro sobre um cara chamado Nimrod. Assim, vários paralelos têm sido propostos ligando Nimrod a personagens históricos ou mitológicos da Mesopotâmia antiga. As coincidências entre Sargão e Nimrod são difíceis de ignorar. Ambos são lembrados como os primeiros grandes reis. Ambos começaram seus reinados na Babilônia e os estenderam por todo o mundo. O poder se estende até a Síria. E assim como Gênesis descreve Nimrod como um poderoso caçador, os reis da antiga Síria se retratavam caçando leões, símbolo máximo de poder e domínio divino sobre a natureza. Essa diferença de nome pode ter acontecido após Deus confundir a língua entre os homens. E assim as pessoas daquela época podiam estar dando informações iguais, mas com palavras e nomes diferentes. A sua expansão não parou por causa da grande falha na construção de Babel. Daquela região de Sinar, onde ficavam todos os reinos anteriores já citados, ele partiu para a Síria e edificou do zero Nínive, Rehobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Claro que teve povoados que ele conquistou à força, mas quando eu falo que esse cara criou o mundo antigo do absoluto zero, vocês não acreditam. No livro de Jonas, a Bíblia chama Nínive de a grande cidade, pela sua extensão e população em tempos posteriores. Ele não apenas estabeleceu reinos no sul, mas também no norte. Isso destaca Nimrod como pioneiro da urbanização da humanidade. As outras cidades citadas não são atestadas diretamente em inscrições antigas pelo nome, ou seja, não foram achadas em artefatos arqueológicos. O que está sendo falado aqui é de algo em torno de 2 milênios antes de Cristo, mas o nome Nimrod também é mencionado em outro momento da Bíblia. Eles pastorearão a Síria com a espada, e a terra de Nimrod com a espada empunhada. Eles nos livrarão quando os assírios invadirem a nossa terra e entrarem por nossas fronteiras.
O profeta Miqueias viveu no século 8 a.C., em um período turbulento da história de Israel. O reino do norte estava prestes a cair diante do Império Assírio e Judá, o reino do sul, também era ameaçado por invasões e pela corrupção interna. Nesse cenário, Miqueias anuncia tanto o juízo divino quanto a esperança de um futuro libertador. No capítulo 5, ele profetiza o nascimento de um governante que viria de Belém, o Messias, aquele que traria a paz verdadeira e reinaria com justiça sobre todas as nações. No versículo 6, o profeta menciona que esse libertador derrotaria a terra da Síria e a terra de Nimrod. A Síria, na época, era o império mais temido do mundo, símbolo da opressão militar e da brutalidade política na época. Já a terra de Nimrod representa algo ainda maior, o conjunto das civilizações que nasceram do espírito de rebelião iniciado em Babel. Impérios como a Babilônia e a própria Síria, construídos sob o poder e a idolatria humana. Esse é o homem que construiu as primeiras civilizações da Terra. O homem que começou a ficar poderoso na Terra e um valente caçador diante do Senhor. Nimrod tentou derrotar o próprio Deus. Nimrod foi um rei entre os homens, mas Jesus é o rei dos reis. E diante dele, meu amigo, todo o império cai. Toda língua se dobra. Toda a glória humana se desfaz como pó diante da sua eternidade. Eu preciso que você se inscreva no canal, porque o meu sonho é tornar esse canal uma ponte da mensagem para milhões de pessoas, mostrando os fatos com base na própria Bíblia. Na tela está aparecendo um vídeo muito polêmico. Deus apoiava a escravidão na Bíblia? Eu sei que provavelmente você não sabe essa resposta. Clique para saber a verdade.